passar. E a gente pode analisar essa fuga, né? Da mesma maneira que a gente fez para a malha primária, a gente vai fazer para a malha secundária, tá? Porém, a malha secundária já começa um problema muito grande, né? A malha secundária ela é muito extensa. Então, nós temos também que determinar onde está esse curto. Em que linha está esse curto? Quando é um curto de malha primária, quando é uma fuga de malha primária, é mais tranquilo. Só tem uma linha para seguir, né? Ou seja, diversas linhas, mas com um nome só. Né? VPH Power, VDD Main, VCC Main. Então, nós temos aí essas derivações de nomes, mas nós só temos, na verdade, uma linha a ser seguida. Quando o curto, né, ou fuga está numa malha secundária, aí, doutor, começa o problema, né? Como? O que acontece? Acontece o aparelho reiniciar constantemente, acontece do aparelho startar e travar no consumo ou abaixo de 200 mA ou acima de 200 mA. Acontece do aparelho startar, você joga lá, ele dá um consumo de 70, 70, 80 mA, você solta o power, ele zera. Né? Então já começa aí um monte de problema, tá? Então já acontece um monte de problema. Na malha primária é tranquilo, que a gente já tem aqueles circuitos integrados lá que a gente já sabe que tem que investigar na malha primária, tá? Por exemplo, memória. Memória a gente não tem que investigar na malha primária, fugas de malha primária, porque não é lá. Agora sim, quando a gente aperta o power e ele dá esse comportamento anormal, né, depois de apertar o power, tá? Quando a gente aperta o power, né, o PMIC manda um comando para internamente, ele fala assim, opa, alguém me pressionou aqui durante 3 segundos, quer que eu inicialize essas tensões aqui. Ele começa a inicializar as tensões de Buck, as tensões de LDO, né? Então, se ele não achar uma daquelas tensões ali, ele faz com que desligue o aparelho e faz com que o usuário ligue novamente o aparelho para ver se aquilo ali é um surto transitório na malha secundária ali. Então, sempre que a gente tem problema de malha secundária, nós temos que investigar Buck, os LDOs, tá? Os LDOs internos, e memória, as tensões de memória. Né? Então, basicamente é aí que a gente tem que investigar, tá? A gente também tem que investigar aí os VREGs da vida, que são as saídas dos PMICs, né? Mas basicamente aí a gente tem que investigar esses setores e sempre tentar buscar o histórico do aparelho, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, quando a gente injeta uma tensão em uma determinada malha, respeitando a voltagem do esquemático, devemos programar a corrente enquanto na fonte. Cara, se você injetou a tensão da malha 1.8 volts. Olha a pergunta bacana aí do DCT-CEL, né? Olha a pergunta interessantíssima dele ali, né? Então, se nós formos aí, por exemplo, vocês lembram lá, nós fomos ontem no PMIC, né? Ficou claro isso, né? Cada linha, ela tem um consumo, né? Então, injetei em qual linha? Né? Foi uma linha secundária que você injetou? Então, vamos aqui, ó. Se eu injetei nessa linha secundária, vamos supor que eu injetei essa tensão não nas fontes chaveadas, tá vendo? SMPS são as fontes chaveadas, que são os bugs, não é bugs. Eu quero LDO, por exemplo, né? Se eu injetei aqui um LDO, vamos supor que eu injetei na L5, né? A L5 ele vai estar para alimentar quem? Memória, CPU, tá? E os dois níveis de memória aqui. Então, qual é a corrente máxima que essa linha vai consumir? Você pode botar 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes na fonte, tá? E qual o consumo dessa malha vai consumir? No máximo, 500 mA. Por quê? Está escrito aqui, ó, rate currents, né? Que é aí o máximo que essa malha dá. Por exemplo, essa malha aqui, ó, essa linha L7, um LDO, né? Que é para alimentar lá o WCN do cristal oscilador, que é do WCN eu sei do Wi-Fi. Então, para alimentar o cristal oscilador do Wi-Fi, tá? Ele demanda aí no máximo 150 mA. Se eu botar 300 e ele consumir 300, já tem um consumo anormal nessa malha. Aqui é a mesma coisa, se eu coloco lá 1 ampere, ele consome 900 mA, já tem um consumo anormal, que pode estar onde? Na CPU, pode estar onde? Na memória, na LPDDR e na eMMC.
ou nenhum desses capacitores aí de desacoplamento que estão nesta malha, né? Foi claro aí, pessoal? Conseguiram? Eu posso sim, né, injetar tensão na malha, né? A tensão nominal, qual a tensão? Né? Olha lá, 1,8 volts até 2,05 volts nessa fonte chaveada. Qual o consumo máximo dessa malha? 2,5 ampere. Né? Se consumiu mais, já temos uma falha onde aí? Né? Essa malha, você lembra aqui da fonte chaveada aqui, esses switch 5, 6? Esses caras aqui, ó, são os bucks desse Moto-One, né? São os bucks. Então, toda fonte chaveada é SMPS, né? Que são os bucks aí. Se eu injeto 5 ampere e ele já me consome lá 3 ampere, 4 ampere, pô, essa malha só pode consumir no máximo isso aqui. Eu vou ter que colocar 1,5 volts até 3,126 volts. Ó. Aqui, desculpa. Aqui, ó. 1,8 até 2,05. Ele vai consumir no máximo 2,5 ampere, ou 2.500 miliampere. Se consumiu 3, ou se consumiu 3.000, 4.000, já tem um problema. Ou nós temos um problema, que é o cara que aumenta a corrente, é a bobina, pode ser a bobina alterada, pode ser o PMIC, ou pode ser, não tem outra coisa, a não ser a CPU. Né? O esquema de ligação do book não é assim, pessoal? Como é que é o esquema de ligação dos bucks? Lembram lá como é que era os bucks? Então, nós temos isso aqui, né? Vocês lembram aí, ó. PMIC, a bobina SMPS, que é a fonte chaveada, que é o buck, ou SMPS, que são as fontes chaveadas. É aqui assim, ó. Se eu injeto uma tensão aqui, tá lá de 1,05 que está falando, ele pede, essa malha pede no máximo 2.500 miliampere. Se ela já me consumir 4.000 miliampere, nós já temos um consumo demasiado nessa malha. Eu injeto aqui. Injetei aqui. Aí entra o que o nosso amigo falou, né? Pô, é muito mais fácil eu fazer o quê? É o PMIC ou é o AP que está consumindo esse consumo? Né? Esse consumo demasiado aí, né? Mais 1.500 além do que a malha permite, né? Aí sim eu venho aqui, ó, removo a bobina e injeto tensão. Né? E vou verificar qual lado que está saturando esta corrente, tá? Então, espero ter sido claro aí para vocês, né?